Boa tarde, professor Passos, mais uma vez com vocês, essa é a nossa segunda aula aí sobre botânica. A nossa primeira aula, nós abordamos aí desde a origem, passamos pelo desenvolvimento para que esses vegetais pudessem então conquistar o solo, ou seja, conquistar toda a terra, que naquele momento era deserta, sem qualquer tipo de vegetal. Muito bem. Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar e vamos detalhar aí, lembram que a gente falou que os primeiros vegetais a conquistarem a terra foram as briófitas, né? Depois vieram as pteridófitas, as gimnospermas e por fim as angiospermas. Pois bem, então nós vamos abordar cada um dessas espécies de uma maneira assim mais aprofundada. E hoje nessa segunda aula, então, nós falaremos sobre as briófitas, né? Que foram aí os primeiros vegetais a tentarem aí povoar, né, o solo. Muito bem. Então, as briófitas, elas são plantas de pequeno porte, né? Elas são avascularizadas, ou seja, essas plantas, elas não possuíam e não possuem até hoje, né, os vasos condutores, como o xilema e o floema. Muito bem. E vivem em ambientes úmidos ou com presença de água. É natural a gente encontrar aí as briófitas, né? Podemos citar aí como exemplo os musgos, as hepáticas, né? Em local como tronco de árvore, né? Pedregulhos, ou seja, em rochas, desde que tudo isso esteja em ambiente úmido. Então, tudo que estiver em um ambiente úmido, é possível sim que haja então a presença de briófitas, não é mesmo? Então, as características delas, elas não possuem raízes, nem caule, nem folhas verdadeiras, certo? Elas apresentam estruturas chamadas rizóides. Os rizóides seriam as raízes, né, que servem para fixação. Os cauloides, que é a parte de sustentação, que seria o caule, né, das angiospermas. Aqui é chamado de cauloides. E os filóides, que é onde acontece a fotossíntese, que seriam, se comparar com as angiospermas, as folhas, né? Elas é dependente de água para a reprodução. São de pequeno porte, né? E realizam fotossíntese. Muito bem, por que elas dependem de água? Porque no período da reprodução, depois em aulas posteriores a gente vai falar isso aí com detalhe, como acontece o ciclo reprodutor, né, e tal. Então, ali no momento da reprodução, elas liberam os esporos, esses esporos caem, né, ali na água, e a água conduz até o momento propício, aonde vai então dar origem a uma nova plantinha. Elas são de pequeno porte, porque, como eu disse, elas não possuem vasos condutores, como o xilema, né? O xilema é o vaso condutor que nas angiospermas ele absorve água e sais minerais, né, do solo através do sistema radicular da planta, carreia essas águas e sais minerais até as folhas, onde acontece
a fotossíntese, né? E o floema é o vaso condutor que depois que essa água e sais minerais passa pelo processo de fotossíntese, então acontece ali a criação surge a glicose. E essa glicose, então, ela volta, né, de cima para baixo nas angiospermas, certo? Servindo de alimento para sustentação, para nutrir essa planta, né, para que ela produza folha, para que produza galhos, para que produza flores e frutos, né, e assim por diante. Então, aqui nas briófitas, o que acontece? Elas são de pequeno porte, porque elas não possuem nem xilema, nem floema. Ela produz um sistema de transporte por células, né? Eu tentei representar aqui o que acontece. Como elas são de pequeno porte, elas possuem uma célula. Quando uma célula está bastante cheia, né, de águas e sais minerais, uma próxima célula ela está vazia, ou seja, entre uma membrana, uma célula e a outra, existe uma membrana permeável. Então essa membrana permeável possibilita que que a água e sais minerais que estão nessa célula, elas migram para esta célula que está necessitando, né, desta água e sais minerais. Mas para que isso aconteça, depende de um tempo grande. Isso não acontece, essa transmissão de nutrientes de célula a célula, ela não tem uma velocidade, né, o suficiente para que essa planta possa ganhar altura, porque se ela vai ganhando altura, quanto mais alta ela ficasse, mais dificuldade haveria dessa passagem, né, de água e sais minerais para grandes alturas. Portanto, em função disso é que ela é uma planta de pequeno porte. Ela faz fotossíntese? Faz, né, ali nos filóides, né? Então ali acontece a fotossíntese, ok? Muito bem. Então eu tentei representar aqui, né? Eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu dei um exemplo aqui de uma briófita, né? Que seria então um musgo. Então, observa, considerando que isso aqui seja o solo, certo? Então, os rizoides, né, que são essa parte que ela não é raiz, e não é uma raiz de cabeleira também, certo? Porque é muito menor do que aquilo. Então, os rizoides, né, é que servem para que essa plantinha fique fixa aqui no solo, ou sobre o tronco de uma árvore, ou sobre uma rocha. Muito bem? E tem o cauloide, que seria o caule. Eu coloquei aqui também um tronco de uma angiosperma, não é mesmo? Então, vê que aqui o tronco já é uma proporção bem maior, e aqui é quase inexistente. Lembrando que uma imagem como essa aqui, ela estaria ampliada em muitas vezes, né? Eu até sugiro a vocês que, se quiserem fazer uma verificação, usem uma lupa, tá? Usem a lupa, e então para que vocês possam ir aí em qualquer lugar úmido, né? Aquela parte verdinha que está lá sobre o lugar úmido, e vocês vão observar através de lupa. É possível, não em tão grande proporção assim a capacidade de visualizar, mas já dá para visualizar tudo isso aqui. Então tem o cauloide, o filóide, né,
que é essa parte quase não dá para definir, se não for uma lente de aumento, não dá para definir, não é? Aí tem essa partezinha que seria a haste, e essa parte aqui, né, seria então aonde vai estar essa cápsula, né, que a gente chama de cápsula, e é aonde no processo lá reprodutivo, que depois a gente vai falar, vai ser gerado então os esporos. Muito bem? Isso aqui eu coloquei para ilustrar. Quando eu disse para vocês que as briófitas não possuem vasos condutores, então essa parte azul seria o xilema. É a parte que vai conduzir água e sais minerais, tá? Lembrando, pessoal, eu estou falando, esse tronco eu estou representando, fazendo uma comparação. Esse tronco seria de uma angiosperma, tá? Então, essa parte azul seria o xilema, que vai absorver a água e sais minerais, transportar ele até que chega aqui na folha, e aqui vai se dar todo o processo da fotossíntese, que em aulas posteriores a gente vai estar aí falando com bastante clareza sobre esse processo. E essa partezinha amarela aqui é o floema, que depois que essa água e sais minerais é transformada aqui em glicose, né? Então essa energia, vamos dizer assim, essa vitamina, pode falar assim também, ela vai descer aqui, esse alimento vai descer, né? E nutrir então todas as partes dessa planta. Essa planta não possui nem xilema, nem floema, tá? Acontece aqui um processo que a água passa de célula a célula, chamada osmose, tá? Chamada osmose. Então é isso que eu tinha para essa aula de hoje, e eu quero agradecer a cada um de vocês que assistirem essa aula. Peço a vocês que compartilhem, comentem, né? Deixa aí o seu joinha para poder estar ajudando esse professor que está aqui iniciando esse propósito de estar levando conhecimentos para que as pessoas, tanto você que é estudante, como as pessoas que não estão mais aí frequentando a sala de aula, possam conhecer um pouco de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que está ao nosso redor. Meu muito obrigado e espero vocês para a nossa próxima aula, que nós vamos estar falando aí sobre as pteridófitas. Meu muito obrigado e até a próxima aula.